a gente vai seguir com um texto do Dr. Kepp, ok? Então vamos lá, Antônio. Esse trabalho, né, ele é baseado, né, na psicanálise integral, na trilogia analítica, que tem como seu grande criador, fundador, né, o Dr. Norberto Kepp, e a gente sempre pega aqui algum texto dos livros dele que nos ensina demais, né? Então vamos ver esse trecho aqui, ó. Criamos uma ideia de felicidade na alienação e de sofrimento na realidade. Esse é o título, né, da nossa palestra. Então vamos ver aqui o texto. A sedução pela alienação é o fator mais impressionante de toda a conduta humana, pois temos um verdadeiro fascínio por tudo o que nos leva à perda da consciência. Olha só, a gente vai verificar como na prática, né, isso se dá. Quer ver? O Dr. Kepp já dá aqui alguns exemplos, né? Posso dar de imediato alguns exemplos. O alcoolismo, os tóxicos, os psicotrópicos, férias e viagens muito prolongadas, a procura de um parceiro muito inferior, o excesso de guloseimas e sexo, leituras que só alimentam as fantasias, romances, novelas e etc. Então, interessante, né? Porque isso, de certa forma, é o nosso dia a dia, né? Claro, muitos, sim, são viciados, né? Como foi citado aqui, em drogas, alcoolismo, mesmo os remédios, né? Mas a gente também tem esses outros comportamentos, né? De, preciso de férias, ou muito saídas, muitos divertimentos, que às vezes é mais uma fuga, né? A própria procura de um parceiro, assim, que tenha um nível, assim, né? Um nível cultural, às vezes, mais inferior e que também tem interesses, né, não muito amplos. Então, assim, é uma forma da pessoa não se ver, né, Antônio? Ou seja, porque um parceiro ou no mesmo nível ou até superior dá muita consciência para a pessoa. E, né? que é importante, por que a gente não procura um parceiro, então, no mesmo nível? O mesmo nível quer dizer o seguinte, que tenha defeitos e tenha qualidades. Mas a gente, muitas vezes, escolhe o parceiro pelo defeito que ele tem, pela inferioridade, pela capenguice. Então a pessoa idealiza, fica magnetizada por aquela inferioridade, porque ela se sente maior, se sente soberba, grande diante do outro. E aí depois, quando aparecem as consequências do problema, aí censura a visão e começa a atacar o companheiro. Então, por isso que tem muitos conflitos de alienação nas relações por conta desse prazer em se achar perfeito e olhar o outro com essa perfeição depois um tanto quanto inferior. Então já é uma malícia, né? Assim, malícia. Que a pessoa bota uma censura para não ver, mas já existe uma malícia nela. Quer dizer, escolhe uma pessoa já com um defeito que ela sabe que vai poder. Dá um exemplo. É recorrente. A pessoa casa com uma pessoa violenta. Depois vai lá, procura a lei Maria da Penha e tudo mais, separa, arruma outra pessoa violenta, o mesmo perfil. Alcoolista, bebia, saiu, separou, ficou viúva, vai atrás do outro igual. E depois fala que tem o dedinho podre. Então, tem problema com a pessoa? Tem. Mas por que essa pessoa está sempre se encontrando com alguém com aquele defeito, com aquele problema? Então tem alguma coisa na própria pessoa que ela não percebe, que atrai nos outros aquela patologia, inclusive, aquele defeito. E o trabalho psicanalítico é justamente de ver isso que está escondido da pessoa, que move ela, né? Então ela é movida, nesse caso, por encontrar parceiros com esse perfil. Mas a pessoa, nós todos fazemos isso, colocamos uma barreira para ver essas más intenções, essas ideias invertidas da gente. Então, né? A inversão que nós fazemos é que nós queremos provar para nós e para todo mundo, nessa grande
confusão e convenção de que as sombras são perfeitas e podem ser perfeitas ali. Então a realidade, pseudo-realidade, ou seja, o reflexo do que nós somos na essência, que é a perfeição, nós queremos fazer uma caricatura dessa realidade, achando que a cópia, a caricatura, vai ser melhor que o que é, que o mundo perfeito da realidade. A realidade é a saúde, as águas dos rios sem poluição, uma sociedade também sem poluição, conforto para todo mundo, trabalho para todo mundo, muitas artes, estética, bem-estar, fraternidade, alegria, né? Isso é a realidade. Aí nós transformamos o mundo numa caverna com os nossos vícios, com o nosso prazer em estragar. Então é delicado, e a psicanálise tem esse papel de fazer a gente ver a realidade. E o primeiro passo é ver, né? Porque muitas vezes está havendo um impedimento a essa realidade maravilhosa que assim existe por si, e ver que está, aceitar lidar que está havendo um impedimento, seja da nossa parte, do outro ou da sociedade, é importante para ver que existe alguma deturpação de algo que existe por si, que é muito bom e que está sendo, né, tá transformando em sombra só, né? Procurar no nosso interior psíquico o que eu tenho a ver com essas consequências, com o problema que eu estou vivendo no mundo, na família e na própria vida profissional, sentimental. E esse exemplo ainda, né, Antônio, é muito comum, né, a questão assim da TV, né? Vamos pegar que é o principal meio de comunicação. Hoje tem internet muito forte, mas as pessoas gastam muito tempo, né, se envolvendo e elas nem percebem às vezes, né? É o noticiário sensacionalista, é a própria novela que sempre traz muitas questões de intriga, né? Sim. Traição, dinheiro. Quando a pessoa está assistindo ali, dificilmente ela está assistindo fazendo uma análise crítica, analítica, vendo que olha como eles estão passando essa questão, olha um aspecto patológico aqui. Não, a pessoa ela se envolve emocionalmente, então ela vai e liga naquele horário para ver, porque ela quer se relacionar com a intriga, ela quer ficar naquela coisa. Ela está ou envolvida, emocionalmente ela está envolvida. Então a televisão passa a ser a sombra. Ela se identifica com o personagem vítima, com o vilão. Em vários momentos ela se identifica com um com o outro, porque todos nós temos isso no nosso interior. Tanto os aspectos corruptos, golpistas, como também aquela ternura, ingenuidade muitas vezes, né, e vitimismo. Então ela vai se identificando, envolvida naquilo, e passa a viver dentro da caverna da televisão. E os poderosos, eles usam muito esse aspecto, que eles conhecem bem na massa, na população, para manipular as massas, para que elas consumam o que eles querem vender, para que elas consumam não só o que vai comer, o que vai vestir, mas também o jeito de pensar, a maneira de achar que das sombras virá a salvação, quando a salvação já está aí na consciência, na luz, só que a luz vai mostrar que nós estamos algemados. E nós criamos tanto prazer pela nossa obra de nos algemarmos nos nossos vícios, que quando alguém mostra algum erro nosso, algum defeito nosso para nos libertar dele, nós confundimos a consciência com o problema. E aí atacamos aquele que quer nos ajudar. Sim. E é impressionante, né, Antônio, como isso, como você falou, é um vício, né? Esse exemplo que eu dei, às vezes a pessoa usa a desculpa de que ela tem que se informar, que ela precisa acompanhar os noticiários, mas na verdade ela está em busca daquela conexão emocional que já se tornou um vício. Ela precisa ver, e é sempre notícias ruins, né? E depois comentar com as outras pessoas. Então ela está emocionalmente envolvida. E os poderes conhecem esta forma de prender a atenção das pessoas e exploram isso. Exploram isso. E dá certo para eles, porque são os iluminadores da caverna. Eles estão tirando lucro com isso. Estão controlando as massas, né? Até quando, né? Vamos lá. Quanto mais consciência, melhor equilíbrio. Maior fuga, aumento da alienação. No entanto, queremos pensar justamente o contrário.
Quando conscientizamos algo, queremos acreditar que estamos adquirindo um problema. E não é assim normalmente? Exatamente. A confusão que a gente faz é essa. Quando a gente sai da caverna e vê a realidade, a gente tem que ver que estava no vício. Então a gente prefere ficar no vício, olhando e projetando todos os problemas internos nossos vícios, na sombra. Então é por conta da família, é por conta da genética, é por conta da falta de sorte, a causa é o governo, a causa é o demônio, a causa é o azar. A pessoa não assume a liberdade dela para ela se corrigir, e não só para se corrigir, mas se corrigir em nome de viver na realidade, que é onde nós somos livres, porque senão... Então, e aí é esse aspecto de ver a consciência, né, como uma ameaça, né? Então, vamos pegar um período que a gente vive, né, que é um período de pandemia, uma coisa, N coisas acontecendo, né? E assim, claro, a gente tem um discurso assim uniforme das mídias, as principais mídias, passando uma mensagem com relação à própria doença, o que se deve fazer com relação a isso, né? Só que existem outros meios de comunicação que trazem uma opinião diferente e muitas vezes até são censurados nos diversos canais. Então, às vezes você compartilha com alguém num grupo de família, de amigos, vários grupos que a gente tem no WhatsApp, por exemplo, e às vezes a pessoa, depois você encontra com ela, ou conversa com um terceiro e ela fala, não, eu não quero saber disso. Quer dizer, então ela já toma um partido, aquilo que pode trazer uma consciência para ela vê como uma ameaça, né? Então é muito complicado. Então, né? É a dicotomia que os poderosos mais doentes que estão no poder, porque a patologia do poder cada um de nós, tendo poder, vai manifestar mais o seu lado ruim. E por isso que as pessoas geralmente procuram o poder, por conta do sadismo, por conta dos vícios, de não ver problema em si e colocar problema no povo. Então eles chegam mais facilmente lá. E aí acabam fazendo essa projeção de atacar fora e não se perceber. Sim. Bom, vamos lá. Tal fenômeno sempre me impressionou muito no processo de psicoterapia, pois a maioria dos clientes acredita que sua melhora constitui-se numa piora. Bom, Antônio, essa aí eu até vou passar para você. Então, o senhor atende clientes, né, e já deve ter experienciado isso, né? Então a pessoa chega falando mal, falando que o problema dela é por conta do chefe, ou do empregado, ou do marido, ou da esposa. E existe realmente um problema ali. Mas como a pessoa pode se curar ou sanar? Ela percebendo o aspecto de envolvimento que ela tem com aquele problema, com aquela relação profissional ou afetiva. E quando a pessoa começa a melhorar, ou seja, a perceber o aspecto que ela está ajudando a causar aquele conflito, e aquilo está causando angústia nela, ao invés dela sentir a angústia e se libertar da conduta errada, ela acha que por ver que ela cria também o problema, alimenta também o problema, ela acha que aí ela tem um problema. Então ela prefere a alienação. É por isso que a humanidade, apesar do Sócrates, do Platão, de Santo Agostinho, de tantos outros gênios, e de Jesus Cristo, de Yeshua, a Mashiach, a humanidade não sai da caverna. Porque a humanidade tem uma grande obra que ela cria, que é a própria morte, a alienação. Isso é obra da humanidade, não é obra de Deus. Alienação, doenças, guerras, tudo isso é obra do ser humano. E o ser humano acha que essa obra é divina. Não deu certo e não é perfeito, mas um dia vai ser. O dia que a perfeição humana vai chegar, através dessa escolha de alienação, é a destruição total do planeta e da raça humana. Que por trás desse projeto evolucionista está a enganação de diminuir a população, né? Mas não é para diminuir para viver num mundo ecologicamente perfeito. Isso é uma armadilha que está se armando para poder atacar e destruir as pessoas. Então, na análise, a gente percebe, e através dessa alegoria do Platão, como o mal não é o problema da humanidade, nem as doenças, nem as guerras. Tudo isso é sintoma que a humanidade não aguenta o bem.
Por isso que ela negando o bem gera as guerras, gera as doenças, porque o que existe é a saúde. E a pessoa nasce saudável e não importa se ela nasceu sem condições financeiras, isso não é importante. Então o que você está falando é que o problema do ser humano é com o bem e com a consciência, porque a consciência é o bem, né? Exatamente. Então, pensando no aspecto da psicoterapia, o que é muito comum quando o cliente começa a conscientizar alguns aspectos, ele pode somatizar. Né? Então ele começa a ter um problema na coluna, um problema no joelho, uma dor aqui, uma dor ali. Por que ele somatiza? Por que ele somatiza, né? Ou seja, ele não está querendo, ele está achando que aquilo, toda aquela consciência que agora ele está enxergando, aquilo é um mal para ele resiste. E a resistência, a contração à consciência, essa contração vai criar no sangue da pessoa uma alteração, uma acidez, e consequentemente esse sangue com o pH alterado, ácido, vai gerar doenças. É o terreno propício, o sistema imunológico cai. Por que tem gente que pega qualquer doença aí e nem fica internado lá, já fica bem? E por que tem outros que morrem até ou que ficam muito debilitados? Por conta da imunidade baixa. Então quem tem mais problema de está mais ligado a uma questão emocional, de recusa à consciência, essa contração vai gerando esse estresse permanente, gera um colapso no sistema imunológico. E essa pessoa, quando ela é acometida do mesmo vírus, por exemplo, que outra pessoa que não está nessa situação que ela está, ela fica mais debilitada. Então, é claro que tem o problema das doenças virais, etc. Mas se o sistema imunológico está bem, a pessoa suporta aquilo de maneira até tranquila. Então, doenças ou outros problemas que a pessoa arranja aí para a vida dela, né? O que ela tem que fazer? Tem que ver aquilo. Né? E a resistência em ver aquilo é a vontade de ficar na caverna. Isso. Né? A resistência em ver a liberdade, a felicidade que é você ver suas imperfeições, olha, ver as próprias imperfeições diante da luz, por isso que nós negamos a luz, é uma oportunidade de tirar aquilo que vai nos corroer. O papel da psicanálise é esse. A pessoa ter contato com o lado saudável dela, que é o ato de verificar em si as próprias mazelas. Quando eu percebo um erro meu, uma coisa ruim em mim, uma fofoca, uma inveja, uma raiva exagerada, qualquer coisa que eu percebo em mim que não é de boa conduta, é importante perceber, porque aí eu me seguro nisso. Agora, se eu não percebo essas artimanhas, inconscientizo, eu vivo por aí assim, todo mundo percebe e ninguém quer falar. Só que aquilo vai acabar trazendo doenças fatais para a minha vida. Não é? É isso aí. Então, continuando o nosso texto aqui, então olha só. Quando determinada pessoa começa a se desenvolver, parentes e amigos pretendem que ela esteja piorando, aconselhando-a a deixar a análise. O Mantora mencionou isso, né? É muito comum. A pessoa começa a se desenvolver, começa a ter um comportamento diferente, isso começa a ser um poço de consciência para as pessoas que estão ali no entorno dela, né? E aí, como a gente já verificou, as pessoas rejeitam, né, a consciência, elas querem ficar na caverna. Você percebe como o poder usa o povo? Então fica aquela coisa o tablado do xadrez, né? O tablado do jogo de damas, preto e branco, que é a dualidade do bem e do mal. Quem que criou essa dialética do bem e do mal? Satanás e os seus seguidores na história da humanidade, que vem colocar que o bem e o mal são faces de uma mesma moeda, o que não é verdade. A dialética socrática, cristã, kepiana, mostra que o que existe é a realidade, mas quando a pessoa nega essa realidade, foge para as fantasias, para o delírio, para a caverna, ela vai ter as consequências, porque ela carrega a culpa. E a expiação vem, e por isso que vem as doenças. Então, para nós termos não só organicamente uma saúde, e uma saúde também social, precisa haver a dialética errada que nós estamos seguindo.
e parar de acreditar ou perceber por quê que a gente fantasia que o bem e o mal são faces da mesma moeda. Então, Antônio, a gente nunca pode esquecer, né, que assim, Deus é unidade, né, é a união. E o Satanás é a divisão. Isso, então essas muito em voga aí nos últimos tempos, essas bandeiras, né, de A contra B, esquerda, direita. Não é só na política, é várias outras bandeiras sociais que existem, é para gerar essa divisão, esse choque. E é povo dividido, né? Porque, inclusive, o próprio Sócrates falava, né? A voz do povo é a voz de Deus. Se você deixa o povo dividido, brigando entre si... Você tira a voz de Deus da sociedade, os particulares vão dominar a humanidade, que é o que está acontecendo atualmente. Os particulares, fora dos universais, ou fora da essência da realidade, dentro da caverna, eles subjugam o povo e as patologias deles próprios. Então, não é coisa boa. É por isso que nós temos resultados de guerras e de fome na sociedade. Então, Antônio, a gente vive no reino das sombras, que é o reino dos particulares, aonde você dá margem para cada um ter a sua verdade. Isso, cada um tem uma verdade. Não tem, é tudo relativo e vira essa bagunça social que você vai num hospício e você chega lá e pergunta para a pessoa quem ela é. Ela é tudo menos ela. E ela diz que ela é Napoleão, que ela é Jesus Cristo, fala que é Deus. Nenhum lá do hospício fala que é um trabalhador rural, um assessorista, um zelador, um professor. É uma mania de grandeza, um delírio de grandeza, uma soberba muito grande. Nos particulares, na pseudo-realidade, nas sombras, o que se eleva, o que sobressai? É a soberba, a ideia de grandeza, é a de grandeza, todos os vícios. Então está montado em cima disso. Né? Delírio de grandeza. Então vamos lá. No entanto, o grande conflito do homem surge ao querer ignorar um conhecimento, uma realidade, inconscientizando-os. E por mais esforço que faça para negá-lo, a verdade continua impávida à sua frente. Antônio, então aqui, olha só, quando ele fala que é querer ignorar um conhecimento, uma realidade, inconscientizando-os. Então isso aqui é muito importante no trabalho do Dr. Kepp, que, claro, estudou, né, todos bem ali da psicanálise, todas as escolas de psicanálise, tudo, né? Só que ele traz uma questão que há uma intenção da pessoa em tornar escondido aquele elemento ali, e que no caso é o elemento da realidade. Isso. Consequentemente, na nossa psique, aquela questão da dualidade do bem e do mal. Eu negando a realidade, eu tenho um delírio, por consequência da não aceitação da realidade. E aí, eu atribuo que isso que eu estou pensando, sentindo e agindo de acordo é fruto de um inconsciente. Só que eu inconscientizei algo porque vi perigo naquilo ou porque não aceitei. Não aceitei ver um bem, não aceitei ver um erro em mim. Inconscientizando, eu depois tenho que sofrer as consequências. Aí eu atribuo aquilo a algo do azar, da minha genética. Eu assumo a responsabilidade pelo que eu neguei. E aí atribuo isso ao inconsciente. Freud fez isso. Então o ser humano surta e aí faz uma coisa inconscientemente. Bebe e põe fogo na casa, ele estava emocional, estava inconsciente. É a desculpa que a humanidade procura para não assumir suas responsabilidades e seus vícios, para não sair da infantilidade. Então essa censura que ele faz, né, que essa barreira que ele põe para não ver as más intenções dele, na verdade é um elemento da vontade. Né? Então, e aí que a gente vê que a vontade do ser humano, né, ela é invertida, ou seja, ela é cheia de más intenções, porque ela vê o que é bom de verdade como algo ruim, né? E o que é mal, ela acha que é bom. Então, nesses elementos, ficar na realidade tem que ter humildade. E para ir para os delírios, que é o artificial,
né, que é a distorção da realidade, é onde mora todos os vícios, né? É onde está na soberba, na mania de grandeza, na teomania. Quem que é o pai da teomania? Ou quem que é o pai? Quem tem o vício onde de se achar começou, Deus? Né? Onde tudo começou. O vício de se achar maior do que é. Agora, olha só, a pessoa ela está bem, está saudável, está desfrutando de liberdade, aí ela estraga aquele bem, porque acha que o maior está em destruir. Então, a nossa vontade está ligada não a fazer algo bom para nós, está ligada a fazer o mal. Então, a violência contra a própria vontade que é orientada para ficar no delírio e na própria destruição e na destruição do entorno. Então, todos nós precisamos parar para prestar atenção. A minha vontade não está de acordo com aquilo que me faz bem. Então, pela razão, a gente pode perceber isso. Agora, precisa ter humildade. Porque quem está muito no delírio não se vê defeituoso, não se vê errante. E aí a pessoa não tendo essa humildade, ela prefere viver delirando por aí, estragando por aí e a si mesmo, né? É isso aí, Antônio. Bom, procuramos a inconsciência, que é o nosso cadáver psíquico, mas não queremos nos destituir inteiramente, não nos queremos destruir inteiramente. Tentamos acabar com a consciência, mas não queremos perecer. Como seria possível isso? Não é possível isso. Então, veja só, né? Até os próprios estudos, né, de a nova física aí do Dr. Kepp mostra que a consciência ela é energia escalar pura, que é a energia energética do ser, né? Então, se você quer acabar com a consciência, você bota uma barreira, você não deixa entrar energia escalar, energia divina nenhuma. E a consequência natural é o quê? É o perecimento. Porque sem energia a pessoa se dissolve. Mas você vê que então é um delírio isso, né? Isso. Inclusive implantado pelo próprio Lúcifer, né? E a gente muitas vezes acredita, ainda que inconscientemente ou inconscientizando, que ele está num bom lugar, sendo que ele é um ser que rasteja, é um ser que sofre, é um ser muito angustiado e foge da angústia, ou seja, ele não quer sentir por que está angustiado, ele é intranquilo, ele é dividido, esquizofrênico. E por que esse ser consegue dominar as mentes humanas? Porque o ser humano, semelhante a ele, adota a mesma dialética, de que o bem e o mal são as mesmas coisas, e que tudo é relativo. Isso não é verdade, isso é delírio patológico. O bem é absoluto, a liberdade é absoluta, na verdade. Na mentira, a negação da verdade, a pessoa vai sofrer as consequências dos seus vícios e se trancar numa caverna das doenças, do sofrimento e de uma vida inútil. E não é castigo, ela se coloca fora de toda a energia boa. Ela se castiga, né? Ela se castiga. Então, pode ler isso aqui. Então vamos lembrar disso. Uma frase do Dr. Kepp aqui. A intolerância a respeito de qualquer frustração é a causa da rejeição à consciência. Peraí, lê de novo essa frase é importante. Ó. A intolerância a respeito de qualquer frustração é a causa da rejeição à consciência. E não queremos, de modo algum, notar que até nesse aspecto, invertemos tudo, pois o que chamamos de frustração é toda a benemerência. Olha só, Antônio, então... Frustrar o quê? Você falou agora há pouco. É a nossa vontade, que ela basicamente ela é invertida. Ao invés de atacar as pessoas, nós precisamos parar para ver qual é a minha vontade. É realmente de me elevar na vida? É realmente de me aperfeiçoar para poder ter consequências boas no trabalho, nos estudos, na relação? E a coisa é tão profunda que até quando a gente fala assim, né? A minha vontade eu quero me elevar assim na vida. Mas e aí? Quero me elevar quando me aposentar, quero me elevar vivendo só de bar em bar, então, só dormindo. Até isso é relativizado. O que é esse se elevar na vida? Então os valores já estão invertidos, né? Então é o que? O bem-sucedido, no dito mais popular assim. Então é a pessoa que tem dinheiro. Então assim, a gente tem muitos poderosos aí que e artistas que têm muita notoriedade, mas são escravos de Satanás.
escravos da patologia do narcisismo. Tem uma vida promíscua, estragada, E toda submetem vazia. na sua forma de arte a criar toda uma cultura que vai educando as pessoas para algo que não é Para alimentar a loucura. Vamos prestar atenção no Mozart, no Villa-Lobos, no Beethoven. Que arte linda que eles fizeram. O Roberto Carlos e outros artistas. Agora pega os artistas atuais. Não vou falar o nome de ninguém. Então, mas pelo amor de Deus, então né? aí novamente você está falando que a gente tem verdadeiras pérolas, não só no campo da arte. Você citou Sim, artistas fabulosos como cientistas. A gente tem pérolas de homens, grandes homens, que quiseram permanecer na verdade, saíram da caverna e voltaram por compaixão para puxar os irmãos. Isso. E os irmãos se recusam e querem ficar no fundo da caverna. Então você está falando agora também, né, também do Dr. Cap, com o trabalho dele. É um presente que a gente traz aqui para vocês, porque eu ganhei, faço parte desse presente. Eu ganhei esse presente, nós, né, Valdemir, que é trazer essa oportunidade para vocês. Por isso que a gente pede para vocês participarem, divulgando o programa, né? Se inscrevendo também aí no YouTube. E vamos acreditar que a realidade vai prevalecer. Porque a dicotomia e o divisionismo embasado pela vontade dos particulares na humanidade, isso não vai dar certo, viu? Essa sociedade vai terminar. E aí o tempo melhor virá sim, porque o ser humano vai prevalecer a maturidade e a luz na vida de todos nós. Sem dúvida. É o que existe de fato, né? Então, assim, nesse esquema a gente vê, né? O que existe de fato né? É o bem, a verdade, o belo. Isso é a realidade. Porque o que existe foi criado por quem? Por quem é assim. Que é o bem também. Agora, se a gente observa, olhando aí, que tem um monte de coisa que não é o bem, a verdade e o belo, é porque já é algo que está deturpado e é sempre como forma de ataque. São as sombras que os seres humanos, de maneira de imitação, né, vai um copiando o outro no que é ruim, estragando. E esse comportamento alheio à realidade traz essa deturpação social, que é a pseudo-realidade, não é a realidade. Isso.